Entrando agora na história do que a gente pode estar vendo aqui no Brasil, do que está acontecendo com a Covid. Primeira coisa, por que o título dessa live não é gripe, é Ômicron? Porque acredito que muitos dos casos de gripe que a gente que a gente está tendo no Brasil não são gripe, são casos de Covid, muito provavelmente da variante Ômicron. Por que eu quero dizer isso? Primeira coisa, resfriado, gripe e Covid são coisas bastante diferentes, mas são todos causados por vírus. Ah, mas eu tomei friagem, eu tomei sorvete, eu tomei chuva, eu tomei isso, aquilo, aí eu peguei um resfriado. Então, friagem, sei lá, o golpe de ar, o sorvete no frio, depois do banho, sei lá o que você fez, pode até ter complicado um pouco a sua imunidade, ele pode ter comprometido a sua resposta imune. Não sei dizer para você, mas, né, ok. Agora, o que causa o resfriado é um vírus. É um vírus que a gente pode ter contato de N formas na nossa vida, mas é um vírus. Ou melhor, são vários vírus. Tem vários vírus respiratórios que podem causar resfriado. Então, que vão te deixar aí com o nariz escorrendo, a garganta ruim, pegando um tanto, por alguns dias. Por exemplo, tem o rinovírus, que é um vírus muito comum, acho que ele causa a maioria dos resfriados em muitos lugares, chega a mais de 80% em algumas regiões, em algumas épocas do ano. Tem o vírus sincicial respiratório, que é o vírus que causa muito problema nas crianças, mas também pode causar resfriado nos adultos. Tem os adenovírus, que são os vírus respiratórios que inclusive foram usados para construir a vacina da Covid, as vacinas da Janssen, da Pfizer não, da AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, e a Sputnik do Instituto Gamaleya na Rússia. As três são feitas com um pedacinho do coronavírus colocado dentro de um adenovírus, que é um vírus respiratório. Então você está usando um vírus que infecta uma região parecida para levar esse pedaço do coronavírus junto com ele. Espero que ainda faça uma vacina inalável dessa forma, para a gente poder ter uma imunização mais na região respiratória onde o vírus fica, mas isso fica para uma outra live. E a gente tem o vírus influenza, tem o influenza B, causa resfriado, o para-influenza, que é um outro grupo parecido com influenza, que é o vírus que também causa gripe, e tem outros coronavírus, tem vários coronavírus que tem até nomezinho de robô, que é uma sigla com letra, porque quando foi descoberto não era nada importante, porque causa só resfriado e tá tudo bem. Talvez tenham causado pandemias quando entraram na população humana, mas hoje em dia só causam resfriados, e eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda, do que pode ser esse processo de um vírus se transformar num resfriado, numa gripe. Mas são vários vírus, e tem o metapneumovírus também, que causa isso. Então, resfriado é vírus, só que o resfriado, ele te deixa com o nariz correndo e não te derruba. A gripe, nas palavras do Drauzio Varela, é aquela doença que te derruba, ela dura poucos dias, até 4, 5, no máximo uns 7 dias aí, geralmente em 2 ou 3 a coisa se resolve, mas ela te deixa mal de corpo inteiro, você vai ficar com o nariz entupidaço, vai ficar muito mal, vai ficar muito cansado, porque é um vírus que compromete bem mais o pulmão, tanto que a gripe pode abrir caminho para outras infecções respiratórias, como pneumonias, por exemplo. Por isso ela é tão preocupante entre as criancinhas mais novas e entre os idosos, que já perderam parte da proteção imune. A gripe é uma doença mais séria do que um resfriado e também é causada por um vírus, que é o vírus influenza. Esses vírus todos podem ser transmitidos pelo ar, por gotículas de saliva, que vão aparecer no espirro ou coisa assim, ou pelo muco, pelo contato das pessoas que passaram a mão no nariz e puseram alguma coisa. Sabe quando você está vendo, ainda hoje em dia, alguém lá de máscara, aí a pessoa tira a máscara, dá aquela esfregada no nariz, vai fazer as coisas, põe a máscara de volta e vai fazer as coisas? Essa mão cheia de muco da pessoa que fez isso, tá com esses vírus respiratórios e pode passar para todo mundo, se não tiver com o coronavírus também. São vírus que vão ser transmitidos dessa forma, mas não são tão transmitidos pelo ar assim. Mas são vírus respiratórios. A questão é que eles são todos menos transmissíveis do que a Covid. Então, Átila, você está me falando que não tem gripe no Brasil, estão inventando esses casos? Não tem, a gente está num surto sério, ou numa epidemia séria em muitas cidades de gripe. Porque o que acontece é que, de tempos em tempos, o vírus da gripe consegue escapar da vacina, ele muda o suficiente para causar mais problemas e escapar do nosso sistema imune, e aí ele causa epidemias que a gente vê a cada X anos esporadicamente acontecer.
incluindo agora no final de 2021, aqui no Brasil, o surto de H3N2, que é um dos vírus da gripe. Vou fazer um vídeo inteiro para explicar essa história, de onde vêm esses nomes e como que eles causam esses surtos e o que isso nos ensina sobre a Covid, que no final do ano passado escapou da vacina. Esse vírus foi detectado primeiro na cidade de Darwin, na Austrália. É uma das cidades sentinela que coleta vírus das pessoas, sequencia, vê e dá nome para eles. Tem aqui no Brasil também, tem em vários lugares do mundo. O mundo inteiro vigia o vírus da gripe para atualizar as vacinas, mas infelizmente a vacina que a gente tem atualmente não cobre esse vírus. Então o Butantan está produzindo agora em janeiro a vacina para esse novo vírus da gripe, que deve começar a vir, se eu não me engano, fevereiro ou março aqui, e está disponível para a gente. Então, na falta dessa proteção das vacinas e com as pessoas voltando a se reunir e fazer as coisas, o vírus da gripe apareceu e se transmitiu e está aqui circulando. Mas um vírus da gripe tem a capacidade de infectar menos de 2 outras pessoas. E é uma doença que se resolve rápido. O que a gente está tendo no Brasil aqui, que está causando esse surto em todo mundo, é uma outra coisa. Não é nem resfriado, nem gripe. Pode ter gripe? Pode. Tem epidemia de gripe? Tem. Tem pessoa sendo internada por causa da gripe? Tem, certamente tem. Não estou questionando isso. Mas, no meio disso, com um vírus que tem essa transmissão de 1 a 2 pessoas por pessoa com gripe, a gente está tendo um surto desse tipo aqui. Isso aqui é o número de casos de coronavírus no mundo por semana, tá? Vou falar dos números por dia, mas tanto faz por dia ou por semana, a partir do surgimento da Ômicron. Então isso aqui é o que a gente teve do começo de 2020 até o final de 2021, mais ou menos por aqui, tá? Até o último dia de dezembro de 2021, ou os últimos 2 dias, o mundo não tinha registrado 1 milhão de casos de Covid em um único dia. Então, se você somasse todos os países que reportam os casos, tem onda acontecendo aqui, ali e tal, nós não tínhamos registrado mais de 1 milhão de casos de Covid no mundo. Pode ter tido mais do que 1 milhão de casos? Pode. Certamente a Índia, por exemplo, teve muito mais casos do que a gente viu, e isso pode ter contribuído para a gente passar de 1 milhão, tá? Não estou dizendo que não. Mas não registramos, a gente não tinha esse número documentado, não tinha os países reportando isso. Agora, nos primeiros 7 dias, não, a partir do dia 4 de janeiro, mas de 4, pelo menos até o dia 10, se não hoje, nós registramos mais de 2 milhões de casos de Covid por dia no mundo. Isso é o que a Ômicron está fazendo, tá? E esse é o espalhamento dessa doença até aqui. Isso aqui foi até surgir a Ômicron, ela surge aqui em novembro, dezembro ela começa a se espalhar. Isso aqui é os casos. A Ômicron não causa uma onda de casos, ela causa um paredão de casos onde ela chega. E está predominando em todos os países onde ela apareceu até aqui, tá? Por que ela faz isso? Porque é um vírus, por tudo que a gente viu até aqui, que se transmite para até 6 pessoas em média. Aliás, até não. Em média, 6 outras pessoas por pessoa doente. Isso é uma média. Vai ter gente que vai transmitir para 40 outras e vai ter gente que não transmite para ninguém porque se isolou, fez distanciamento, porque sentiu sintomas ou estava usando máscara e está se cuidando. Mas na média é um vírus transmitido para por volta de 6 pessoas por pessoa com a Covid. Então, o coronavírus em 2020, no auge da transmissão que a gente viu aqui, antes das pessoas usarem máscara, fazerem distanciamento, passava para 2 a 3 pessoas no intervalo de 5 dias. Com a Ômicron agora, passando por cima das vacinas, pelo menos para gerar casos, para ter transmissão, embora esses casos não sejam tão graves nos vacinados, ela passa para 6 pessoas na média. Isso está fazendo dela a doença que se espalhou mais rapidamente no mundo até aqui por tudo que a gente viu. Pode até ter tido uma doença que se espalhou mais rápido, mas nós não documentamos isso. Tá? A Ômicron até aqui é a doença que se espalhou mais rápido. Se você contar principalmente com esse paredão de casos acontecendo aqui. Tá? E provavelmente isso aqui vai bater num teto logo mais. Não porque esse teto aconteceu, não porque acabou gente vulnerável, mas porque não tem teste para ver todo mundo que está pegando o Ômicron. Tá? Tamanha é a velocidade com que ela se espalha. Ver isso aqui em 2020 seria um pesadelo. Seria um cenário pavoroso.
porque é uma doença que se espalha muito rápido. Eu vou falar da severidade dela logo mais, mas essa é a velocidade com que ela se espalha. O vírus que se espalha mais rápido que a gente conhece, ou melhor, que se espalha para mais pessoas, o vírus mais contagioso que a gente conhece, é o vírus do sarampo. Uma pessoa com sarampo passa para 10, 11, 12, 13 outras pessoas vulneráveis, se não tiverem vacinadas. Por isso que a gente precisa vacinar tanto contra o sarampo para poder segurar essa doença. E por isso que assim que o índice de vacinação cai um pouco, ela volta a causar casos. Só que uma pessoa vai transmitir o sarampo depois de por volta de 2 semanas. Então, em 2 semanas, acontece essa transmissão de uma para 10, 13, 15 outras pessoas. Isso é o sarampo. A Covid é transmitida a cada 5 dias. Isso quer dizer que nas mesmas 2 semanas, uma pessoa com Covid com a Omicron passou para outras 6. Essas outras 6 passaram para outras 36. E aí, depois de 10 dias, você tem 43 pessoas. 1 mais 6 mais 36 que pegaram Covid. No tempo em que uma pessoa ainda não passou o sarampo para mais outras 10. Então, a velocidade de transmissão de uma doença depende dessas duas coisas. De quantas pessoas alguém com aquela doença infecta, ou para quantas pessoas essa doença é transmitida, e em quanto tempo isso acontece. A gripe também espalha rápido, porque o ciclo de transmissão da gripe é de 2 dias. É uma pessoa hoje, são 3 pessoas daqui a 2 dias, são 5, 7, 8, 10 pessoas logo mais. Mesmo assim, o que a Covid está fazendo é pior. E ela está se espalhando nessa velocidade aqui. Então, no meio de uma pandemia, no meio desse paredão de casos de Ômicron, que já está estourando aqui no Brasil, eu vou dar os números para vocês, como que é a gripe que está enchendo gente em hospital, em posto de atendimento e tudo mais. Que gripe é essa que dura sintomas por 5, 7, 10 dias? Que gripe é essa que às vezes não aparece no teste para influenza? Então, tem caso de gripe no Brasil? Certamente tem. Né? As pessoas, quando começaram a contar só com as vacinas e voltaram a se aglomerar, ficar sem máscara e fazer outras coisas, certamente teve transmissão de gripe aí no meio também. Mas tem muito, muito caso aí que é a doença mais transmissível que a gente já viu até aqui. Tá? Não o vírus mais transmissível, mas a doença que se espalha mais rápido que a gente viu até aqui. Tá? E vou dar várias outras evidências de que esse é o caso aqui no Brasil. Então, assim, vou dar para vocês uma noção. Entre vacinados, como a gente tem uma imunidade prévia, o que a Omicron consegue fazer? Ela consegue invadir o sistema, o corpo dos vacinados? Consegue. Tá? É um vírus que é hipertransmissível e que tem mudanças na proteína spike, que é a proteína de fora do vírus, que o nosso sistema imune encontra primeiro, que fazem com que ele consiga escapar pelo menos parcialmente da nossa imunidade, escapar o suficiente para infectar as vias aéreas superiores, tipo cavidades nasais, nariz, e faringe, laringe, garganta. Então, é um vírus muito especializado em fazer isso. E a gente tem resultado de laboratório ainda. Então, teste com ratinho, teste com hamster, com células humanas cultivadas, mostrando que a Omicron, em relação a outras variantes, tem uma predileção maior por vias aéreas superiores e ela não infecta tão bem o pulmão e não causa um estrago tão grande. Espero que isso continue prevalecendo nos resultados de pacientes, mas a gente ainda não tem esse resultado para bater o martelo. Mas o principal da Omicron até aqui, porque, como eu disse, não vacinados estão sofrendo com a Omicron, é só ver o Reino Unido, é só ver os Estados Unidos, que sem tomar, com uma população, 1/3 do país que não se vacina, voltaram a bater 2.000 mortes por dia já. Perdão pela moto. Então, sem vacinação, ela ainda causa problema e ela talvez tenha essa predileção por vias aéreas superiores. Mas o que está acontecendo com a maioria das pessoas para a gente ver casos mais leves é como o vírus consegue entrar no corpo mesmo de vacinados, mas ainda existe a imunidade nas pessoas, principalmente em quem tomou vacina, que protege contra o vírus invadir o corpo todo, não são os mesmos sintomas da Covid mais. A Omicron em vacinados causa que tipo de sintoma mais? Garganta raspando, nariz escorrendo, congestionamento nasal. O que isso parece? Parece gripe.
sem teste ou com testes que não detectam a Ômicron porque o vírus mudou o suficiente para não aparecer em alguns testes de antígeno, e desculpa, eu não sei dizer para vocês qual marca detecta melhor ou pior a Ômicron agora, mas teste de antígeno é mais vulnerável a isso. Você faz o teste no momento errado, ou faz um teste que não detecta mais o vírus e dá negativo para Covid, mas está lá com a garganta raspando, o nariz escorrendo, e isso está durando vários dias, tem muitas chances de ser Covid sim e não de ser gripe. Então, pode ser gripe também, tem gente pegando gripe pra caramba, tem gripe internando pessoas no hospital de novo, porque, como eu disse, ela escapou da vacina. Mas o grosso do que a gente está vendo no Brasil é Ômicron. Embora a gente não tenha números oficiais para registrar isso. Então, o mundo onde se testa, Bolívia, Argentina, aqui do lado da gente, estão vendo isso aqui. Os casos agora, explodindo. A Argentina bateu recorde de novos casos, a Bolívia bateu recorde de novos casos, Paraguai e Uruguai estão há alguns dias de fazer a mesma coisa, se já não fizeram. Talvez quando você esteja vendo isso. Eu não vi esses números subindo tão rápido no Chile ainda. Talvez seja vacinação lá, ou talvez eles ainda não tenham teste suficiente para ver isso também acontecendo. Mas países europeus, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, países africanos, muitos lugares estão nisso aqui, ó, nesse paredão de subida. Já o Brasil, se a gente olhar, tá nisso aqui, ó. Caiu o número de casos e agora a gente tem um aumento aqui, mas tá dessa forma. Por quê? Porque a gente não tem Ômicron aqui? Porque a gente não tem o vírus sendo transmitido aqui? Não, porque nós não registramos casos. O Brasil segue uma política ainda de só testar quem tem sintomas graves, ou testar principalmente quem tem sintomas graves. Quem está vacinado e está com Ômicron não tem sintoma grave. Na maioria das vezes vai ter sintomas de gripe. Então é gripe, pode sair, circular, não precisa se isolar. Dizendo, né, o que essas pessoas vão ouvir, não é a minha recomendação. A gente tem o sistema do Ministério da Saúde fora do ar. Por mais de um mês, está começando a voltar agora, mas os números não estão lá, tem número represado, tem regiões de vários estados e vários municípios que não têm atualizado os números de casos. Você, se entrar hoje no Our World in Data, você vai ver um pico de casos insano aqui, mas é problema com o relatório de dados, então a gente ainda está nesse engasgo de não ter números confiáveis aqui no Brasil. Eu vou dar outras evidências indiretas, mas essa nossa subida tímida aqui não é porque o vírus está sendo mais tímido no Brasil, não. É porque a gente não está registrando, a gente está no escuro sobre o que está acontecendo com a Covid aqui no Brasil. Tá? Eu vou usar para vocês outros índices, outras coisas que nos mostram que a situação aqui está muito mais séria em número de casos do que ela parece. Muito mais séria do que os nossos números oficiais registram, infelizmente. Um deles... Vou pegar um exemplo aqui para vocês, tá? Isso aqui é busca. Você pode entrar no Google Trends, tem até um vídeo aqui no canal sobre como o que a internet sabe sobre você, ou como o Google sabe o que você procura. Eu vou colocar também um avisinho aqui em cima. O Google compila na ferramenta Google Trends onde as pessoas estão buscando mais por uma palavra e qual é a tendência de busca delas. A gente teve essa tendência de busca aqui por teste para Covid, ou teste Covid. Teve o pico no começo do ano passado, teve outro pico depois. A gente teve 2 ondas bem sérias aqui de Covid no Brasil. Essa segunda não causou tantas mortes quanto essa primeira por causa da vacinação. E essa tendência foi caindo até o final do ano. Num lugar que a gente tem educado bem a população, que tem feito uma campanha muito boa da importância de se testar, ou que tem a disponibilização de autoteste, como acontece em países europeus, onde você pode se testar em casa para saber se você tem Covid ou não, antes de encontrar outras pessoas. Então isso não substitui diagnóstico clínico, isso não substitui a função dos testes, mas te avisa, por exemplo, se você pode ver as pessoas ou não, se você está com o vírus ativo no corpo ou não naquele momento. A gente veria um pico de testes, de busca por testes aqui, perto das festas, das pessoas querendo saber se elas estão com Covid ou não, antes de encontrar os parentes. O pico que a gente está tendo é agora, são as pessoas buscando por teste Covid. Isso aqui é onde está a incerteza de busca das pessoas agora, mas a tendência de busca por teste de Covid agora, no começo de 2022, é já ter mais gente buscando por isso do que no pior momento de 2021. Isso é gente com sintoma, é gente se sentindo mal, é gente com febre, com a garganta raspando, com falta de ar, com cansaço, com dificuldade respiratória, querendo saber se tem Covid, procurando por teste Covid no Google.
Tá? Infelizmente, tem N ferramentas que fazem isso. O pessoal reportando, vai checando quem fala que está com febre no Facebook, outros tipos de busca. Na Flórida, nos Estados Unidos, teve o termômetro digital que reportava números um termômetro inteligente que mandava os números para a internet, e você viu o estado inteiro ficando febril quando veio a onda de Covid para lá. Teve gente que foi ver em review de vela com cheiro na Amazon, gente reclamando que as velas não tinham mais cheiro, e você consegue ver pelos comentários que eles batem com a onda de Covid chegando, então a galera perdendo o olfato, mas reclamando que a vela não tinha cheiro quando compraram. Foi assim que descobriram que tinha. E ou você pode entrar no Google Trends e ver a busca aí por teste Covid aqui no Brasil para ver uma das evidências indiretas que a gente tem de que a situação tá feia aqui. Não tá tão feia, eu acho, e acho bastante interessante, porque eu fui ver uma outra coisa que as pessoas estavam buscando, que é a busca por ivermectina. E cloroquina faz exatamente o mesmo padrão, só que é um pouquinho menor aqui. Tem a mesma tendência, mas é um pouco menor, que é muita gente no começo do ano passado, antes da gente ter vacinas aqui no Brasil, desesperada, procurando por ivermectina e cloroquina. 25% dos brasileiros chegaram a tomar essa enganação, achando que estariam protegidos da Covid. E eu posso falar sem medo que essa enganação que não está protegendo contra a Covid, porque os brasileiros perceberam isso. Olha só o que acontece quando a gente começa a ter as vacinas. Olha o que acontece com a busca por ivermectina aqui, ó. Ela até tem uma subida agora, deve ter gente ainda tomando isso sem saber, desinformada, acreditando que vai estar protegida, mas a grande maioria das pessoas não busca mais ivermectina não busca mais cloroquina, porque já se ligaram que isso não serve para nada em relação à Covid. Tá? Pode ter gente aqui que está procurando ivermectina porque essa tendência de todo ano, porque tem vermífugo, porque tem verme, precisa dar para os bichos ou alguma coisa assim. Mas para a Covid, a busca seguia a onda de Covid até a entrada das vacinas no Brasil. Depois da entrada das vacinas, foi embora. Por quê? Tem acreditado, né, que quando você tem muita cura para uma doença, é um sinal de que a doença não tem cura. Então, quando você tinha gente procurando ivermectina, cloroquina, porcariada toda por causa da Covid, é porque não tinha cura. Quando apareceu a vacina, que previne a doença grave, olha o que acontece com a busca de ivermectina aqui. Ah, mas você está exagerando, Átila. Será que foi a vacina mesmo que fez isso? Pois vamos procurar também no Google Trends qual é a busca por vacina. Olha o que as vacinas fizeram aqui, ó. Olha a tendência de busca. O gráfico achata aqui, porque tem muito mais busca por vacina, Covid, que foi tendência em 2021 de gente procurando vacina próxima de casa, vacina perto de mim, onde eu tomo vacina da Covid, principalmente quando as doses vieram para várias faixas etárias, que isso predominou em cima das outras tendências. Só agora aqui, no começo de 2022, que a gente tem teste Covid superando vacina por conta da onda que a gente está passando agora. Mas esquece, ivermectina, cloroquina, isso aqui, busca. O Ministério da Saúde precisa fazer uma audiência para saber se as pessoas querem se vacinar ou não no Brasil. Tá aqui, a audiência de vocês. Busca por vacina e busca por ivermectina lá embaixo. Fazer uma audiência para saber se os brasileiros querem se vacinar e se a vacinação protege ou não as crianças contra a Covid, era como se o ministro da Ciência resolvesse fazer uma audiência para perguntar se a Terra é plana. Imagina o ministro da Ciência falando, a gente vai... O Observatório Nacional, a NASA e todos os órgãos internacionais competentes estão falando que a Terra é redonda, mas os brasileiros estão em dúvida. Vamos fazer uma audiência para saber se a Terra é plana ou não. Né? E aí nessa audiência você convoca negacionistas que vão falar que a Terra não é plana. Os brasileiros ainda têm dúvida. Tem dúvida nenhuma. São as pessoas que você botou aí para discutir isso. A mesma coisa vacina. O brasileiro não tem a menor dúvida de quem faz diferença para proteção, se é vacina ou se é ivermectina. É vacina, a gente sabe disso. Tá aqui, o efeito que ela fez. Mas enfim, é uma digressão aqui de quem foi ver onde as pessoas estavam buscando por teste. Mas tem mais algumas outras coisas para a gente saber que a Omicron está predominando no Brasil. A gente tem testes de rede particular falando isso, o Einstein e outras redes de hospitais particulares, principalmente o que o pessoal do Todos pela Saúde coordena junto
coordena e agrupa, parabéns ao Anderson Brito, que inclusive estudou comigo, que está participando dessa prospecção de dados e vendo quais são os casos e quais são os vírus que estão predominando aqui no Brasil. Todos eles estão reportando uma predominância que já passa de 90% dos casos de Ômicron circulando aqui. Vou pegar um outro exemplo para vocês. Disclaimer, esse exemplo eu peguei do Twitter do Davi, que é da Mendelix, que é a empresa mãe do Meu DNA, que é uma empresa que patrocina o canal aqui. Não estou fazendo isso por relação desse patrocínio, nem estou falando do teste deles aqui. Eu acompanho o Davi e eles têm um teste para Covid e eles estão reportando a taxa de positividade desse teste, então não estou recomendando para vocês o teste aqui. Eu estou usando os índices que eles publicam porque eles sequenciam esses vírus para vocês entenderem um pouco do que pode estar rolando agora. Queria deixar esse disclaimer bem claro para vocês aqui. Isso aqui é o gráfico dos testes que a Mendelix faz, porque como eles fazem um teste de material genético do vírus, eles podem sequenciar para saber qual é o vírus que está dentro dessa amostra. E o que eles viram foi o seguinte: enquanto a gente tinha casos de gama e casos de delta no Brasil. Em verde aqui são os casos na cidade de São Paulo, tá? Então, quando que as pessoas tiveram Covid? Quantos casos São Paulo está registrando? A gente registrou essa queda no final do ano e agora, em janeiro, aqui é 21, tá, gente? Não é 01. Aqui é dezembro, é outubro do ano passado e aqui é o começo de 2021. Então, até janeiro agora. Então, quando tinha um aumento de casos em São Paulo, mais gente pede o teste, mais gente faz o teste e mais testes são positivos. Então, a Mendelix tem esse número aqui, que é a taxa de positividade dos testes. Então, aqui o verde está nessa escala, então 4, 5 mil casos por dia, e o azul está nessa outra escala aqui. Então, 10% ou um pouquinho mais disso dos testes estavam dando positivo nos momentos em que a gente tinha uma onda de casos na cidade de São Paulo. Então, os casos sobem, mais gente pega Covid, mais gente faz o teste, mais gente testa positivo. Os casos caem, mais gente testa negativo nos testes. E aí esse índice andou junto até o final de 2021. Agora, no começo do ano, estou pegando para vocês o gráfico que ele publicou semana passada no Twitter dele. Tem esse gráfico mais atualizado agora, mas a mensagem já está aqui. Em vermelho é a taxa de testes positivos agora, e testes que agora são positivos com Ômicron. Já passou de 15%, agora já passou de 20%. Quer dizer que muito mais gente que está se testando lá está descobrindo que está com o vírus e está com a Ômicron. Se a gente for usar essa relação, eu sei que ela é um pouco espúria e eu já deixo para vocês o disclaimer aqui de quem é esse gráfico, mas até aqui, se a gente via um pico de positivos e esse pico correspondia a um pico de casos, só que isso nunca tinha chegado, essa positividade nunca tinha chegado a 15%, e agora a gente já passou de 20%, está lá em cima, quer dizer que a gente provavelmente está no momento que São Paulo registra mais casos de Covid até aqui. Então não tem números oficiais, não tem tanta gente sendo testada pelo SUS, não tem tanta gente com sintoma de Covid, mas pela taxa de teste positivo inédita, pode ter certeza que tem muita gente com Covid, pelo menos em São Paulo, mas em vários outros lugares, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, grandes capitais. A gente tem Pernambuco com UTIs de Covid, de novo, com 80% de ocupação. Já falei para vocês de outras cidades na região norte que estavam com falta de leito de UTI também, e provavelmente ali ainda por conta da Delta, antes da chegada desse monstro que é a Ômicron em termos de número de casos. Salvador já está com 100% de ocupação de UTIs pediátricas, ou estava no final da semana passada, e iam abrir mais leitos agora para não faltar leitos. Então, crianças pegando Covid e tendo complicações porque não estão vacinadas. Taxa de ocupação de UTI Covid em Belo Horizonte volta a ficar em alerta vermelho. O Rio de Janeiro agora está com problemas. Já deve ter outras cidades que eu estou desatualizado aqui, não estou falando para vocês, que estão com os casos lá em cima. Então, por essas várias evidências indiretas de teste positivo, de predominância de casos de Ômicron chegando a 100%, onde esses dados são testados e onde a gente tem esses números presentes, e, infelizmente, de novo, ocupação de leitos de UTI, a gente está com a situação
fervendo aqui no Brasil. Fervendo. E ela ainda deve ferver muito mais. Tá? Eu vou pegar o nome do instituto aqui, porque eu sempre confundo ele e eu devia ter colocado isso no roteiro de live, mas eu não pus. Tem o Institute for Health Metrics and Evaluation, que é um instituto de métricas de saúde da Universidade de Washington, que faz várias estimativas de casos, de predominância do vírus, fez várias daquelas projeções que você viu em jornal. Cientistas preveem que o Brasil está passando de tantos casos e por aí vai. Geralmente eles estimam uma coisa para cima, tá? Eles tendem a superestimar um pouco os casos, pelo menos essa é a tendência que eu vi consistentemente nos reportes, nos relatórios que eles fizeram ao longo de 2020 e 2021. Nos nossos piores momentos, a gente passava as projeções de mortes deles o tempo todo, ali no meio de 2021, antes da vacinação. Mas em outros momentos da pandemia, a gente tinha menos casos do que eles reportavam. Então pode não ser exatamente o que eles estão descrevendo ali, mas o volume que eles descrevem é outro. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eles estimam que até o mês de março, final de março, começo de abril, o Institute for Health Metrics and Evaluation, não é o ATLA, tentando deixar isso muito claro para quem não quer ouvir isso, estima que até o final do mês de março ou final do mês de abril a gente deve ter por volta de 3, alguma coisa bilhões de casos de Covid causados pela Omicron no mundo todo. Tá? Então a gente deve ter até ali o mês de abril meio mundo pegando o Covid por conta da variante Omicron. Tá? Por isso que eu não estou dando para 3,2, 3,3, 3, alguma coisa, porque é uma escala de casos que isso não faz nem diferença. A gente deve ter meio mundo pegando Covid por conta da variante Omicron. E eu não sei dizer para vocês, porque eu não vi o relatório completo, se dentro desse cálculo eles estão levando em conta a China ou não. Porque se você descontar a população chinesa, isso é mais da metade do mundo pegando Covid, porque a China continua fechada e segurando os casos de Covid como pode, como nenhum outro país do mundo tem feito. Então, qualquer direção dessas, muita gente vai pegar Omicron. Tá? Eu prefiro estar na outra metade, na metade das pessoas que não vai pegar, na metade das pessoas que está se cuidando, que continua usando máscara, fazendo distanciamento e que, embora tenha se vacinado, não quer contar com a sorte para pegar esse vírus. Mas fato é, o vírus está muito presente e ainda vai circular muito por aqui, tá? Muito. A gente deve ter milhões e milhões e milhões de casos de Omicron pelos próximos meses aí, aqui no Brasil e no mundo todo. Tá. A questão é que sem os nossos dados aqui, sem saber o que a coisa está acontecendo, a gente fica no escuro, enquanto o mundo está nessa tendência aqui, enquanto os nossos testes estão... Cadê? Enquanto as buscas por testes, né, estão nessa tendência aqui, enquanto os testes na rede privada estão nessa tendência aqui, inédita, de explosão de casos, os casos do Brasil estão começando a subir ali embaixo. Né? Então é muito mais um problema de número de casos e do apagão de dados que a gente ainda tem com o Ministério da Saúde, que além de barrar vacina, está dificultando a nossa vida para saber o que está acontecendo aqui no país, do que necessariamente a Covid controlada aqui. Então, se você está vendo muita gente gripada ao seu redor, muita gente tossindo, muita gente com a garganta pegando, fique esperto, porque muito provavelmente muitos casos desses aí, ó, não são gripe não.